Olá, meu nome é Maíra, estarei apresentando o trabalho intitulado Adaptações na Paracanoagem, as embarcações do processo ensino-aprendizagem. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a Maria Angélica Rosalém, técnica da Confederação Brasileira de Canoagem, a professora Maria de Fátima Fernandes Vara, professora da Uninter, e eu, Maíra Namã, professora da Univale. Na paracanoagem, então, as adaptações das embarcações desempenham um papel crucial para garantir a segurança e eficiência dos atletas. Então, esse trabalho teve como objetivo apresentar as possíveis adaptações utilizadas por atletas na paracanoagem. Dos materiais e métodos, foram selecionados atletas com diferentes níveis de classificação funcional e as adaptações foram personalizadas de acordo com as suas necessidades. Dentre os resultados, as adaptações são personalizadas e específicas de acordo com a lesão e classificação funcional desse atleta, utilizando materiais como borracha, EVA, fluturadores de espuma, canos de PVC, entre outros. E recentemente, com os avanços na área esportiva, tem promovido essas parcerias entre universidades e algumas empresas que resultam nessas adaptações mais leves, resistentes, seguras, como aquelas feitas de fibra de carbono, beneficiando tanto a indústria náutica quanto a indústria esportiva. Considera-se as adaptações e modificações nos assentos, nos controles, nos apoios, até mesmo no remo desse atleta. Lembrando que essas adaptações nos barcos são reguladas para garantir a equidade e segurança durante as competições e permitindo um campo de jogo justo para esses competidores. E, por fim, conclui-se que é essencial que as adaptações sejam cuidadosamente forradas para prevenir feridas, especialmente as úlceras de pressão, devido ao longo tempo que o atleta passa treinando dentro dessa embarcação, né? Além disso, as adaptações devem promover serem facilmente removíveis, permitindo que o atleta se liberte rapidamente para evitar riscos de afogamento. Essas adaptações não apenas facilitam a segurança e a eficiência, mas também fortalecem a conexão entre o atleta e a sua embarcação, proporcionando, condições ideais para alcançar as suas marcas no seu máximo rendimento. É isso, muito obrigada. Aqui segue o nosso contato. Qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Olá, eu vou apresentar o trabalho intitulado Formação e Inserção de Mulheres na posição de treinadora no esporte paralímpico brasileiro. Eu sou a professora doutora Vitória Sanchoteni, vou apresentar esse trabalho juntamente às minhas colegas, professora doutora Janice Zarpelon Mazzi e a professora doutora Giandra Battaglione. Inicialmente, para apresentar a temática, nós percebemos que a participação das mulheres no espaço de liderança no campo esportivo brasileiro ainda se mostra insuficiente, então a gente busca, com esse estudo, elucidar como que ocorreu a inserção de mulheres treinadoras no esporte paralímpico de alto rendimento no Brasil, para ampliar o debate acerca dos desafios das mulheres no alcance de protagonismo no esporte. Então, nós realizamos entrevistas semi-estruturadas com 11 mulheres treinadoras de atletas paralímpicos brasileiros. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e, após a coleta das informações, nós realizamos a análise temática dos conteúdos. Como resultado, nós averiguamos que, dentre as 11 treinadoras, 5 residiam no estado de São Paulo, enquanto 3 estavam em Santa Catarina, uma em Pernambuco, uma no Mato Grosso do Sul e uma em Florença. Todas elas são formadas pelo curso de Educação Física e essas treinadoras nos mostraram que os incentivos para elas terem aproximação com a carreira de treinadora foram diversos. Por exemplo, estágios durante o curso de graduação, a vida pregressa como atletas, a influência familiar e também ser uma mulher com deficiência. Portanto, a gente demonstra que a importância de potencializar os espaços de contato da sociedade, em especial de estudantes de educação física, com o esporte paralímpico para ampliar as possibilidades de inserção nesse meio de atuação. E como conclusão, a gente destaca que ainda são poucas as mulheres que são treinadoras em liderança, espaço de liderança a nível de seleção brasileira, né? Principalmente é mais diminuta ainda quando a gente faz a comparação de mulheres
com deficiência em relação a mulheres sem deficiência. Então, a gente estimula que as mulheres busquem formação acadêmica e profissional, cursos de aperfeiçoamento para inserção nesse meio, mas também que as organizações paralímpicas brasileiras desenvolvam ações direcionadas para as mulheres para aumentar a representatividade e oportunizar não só a inclusão, como a permanência dessas mulheres. Muito obrigada, deixo aqui o meu e-mail e o nosso contato. Eu sou a professora Josiane e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Adaptações de Baixo Custo para Pessoas Amputadas de Membros Inferiores na Prática do CrossFit. Junto comigo estão nesse trabalho o professor Dr. Mário Sérgio Vaz da Silva e a aluna Keliane dos Santos Pereira, do curso de Educação Física. A prática de atividades físicas voltadas para uma melhor qualidade de vida é essencial para as pessoas. Pessoas com deficiência não só podem, como devem adotar a prática de atividades físicas em seu cotidiano, a partir de adaptações que potencializem a execução dos movimentos, apesar da limitação. Uma opção de prática é o CrossFit. O CrossFit é uma combinação de movimentos ginásticos, levantamento de peso e exercícios funcionais, que possui escalas de adaptações de movimentos de acordo com o nível de habilidade do aluno, fato que proporciona a prática a qualquer indivíduo. O objetivo deste trabalho foi apresentar as adaptações para pessoas amputadas de membro inferior na prática do CrossFit. O método trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada por pesquisação, na qual, a partir da observação e ação, durante 1 ano de acompanhamento, buscou-se adaptações de movimentos para 2 alunos amputados de membro inferior, participantes do projeto de extensão para Desporto Brasil em Rede, núcleo UFGD. Os 2 alunos utilizam-se de próteses para os treinos. No entanto, de acordo com o movimento, há possibilidade de executá-lo com ou sem a prótese. Resultados. Eu vou mostrar para vocês algumas adaptações de baixo custo, acho que nem baixo custo a gente pode dizer, zero custo talvez, porque são todas feitas com materiais que já existem nas academias de CrossFit. Então, todos os movimentos que são com base no agachamento, a gente opta por colocar uma caixa para o apoio. Por conta da amputação, né, e da prótese, eles têm dificuldade no aprofundamento desse agachamento, né, que a gente fala de quebrar a paralela no agachamento. Então, por conta disso, e para a segurança deles em relação ao encaixe da prótese, nós colocamos a caixa atrás deles. É uma caixa que é utilizada nos exercícios para saltar ou para subir, mas a gente utiliza esse mesmo material que já existe lá para fazer um apoio desse aluno no momento de agachar, né, tanto para ele ter uma referência até onde ele pode agachar, como para ele ter uma segurança nesse agachamento. Do All Ball Shots, que é um lançamento da Medicine Ball no alvo, né, então os alunos eles fazem isso também com a caixa, né, para apoio deles no agachamento. Outra adaptação que nós sentimos necessidade também foi em relação a um apoio para subir um pouco mais a barra, né, na hora de tirar ela do chão para executar diversos movimentos. Aqui na figura em questão a gente está vendo o movimento do deadlift, né, conhecido como levantamento terra também, e aí por conta do encaixe da prótese, eles sentiam desconforto e às vezes até tinham muita dificuldade para tirar essa barra do chão. Então foi necessário colocar como se fosse um calço, né, e para isso a gente utilizou as próprias anilhas que são utilizadas durante os treinos, um material que já existe na academia, né, para fazer esse calço e elevar esse ponto de partida da barra. Conclusões. Com pequenas modificações na execução do exercício prescrito, é possível proporcionar a vivência para pessoas amputadas de membro inferior no CrossFit. As adaptações utilizam recursos já disponíveis nas academias de CrossFit, e até mesmo utilizando apenas de movimentos corporais, possibilitando e facilitando ainda mais a prática da modalidade. Essas adaptações podem ainda ser ampliadas para pessoas com variadas limitações, por exemplo, com lesão de joelho, quadril, e aplicadas para execução de movimentos também em outras atividades físicas que se utilizam, por exemplo, do agachamento, que foi um dos exemplos que nós demos aqui no nosso trabalho. Os nossos agradecimentos ao Box New CrossFit. Agradecer também ao Ministério do Esporte, né, pelo Programa para Desporto Brasil em Rede, que já pelo 2º ano vem financiando o nosso projeto. Segue aí o meu contato, o e-mail e o perfil do Instagram, né, para que vocês possam acompanhar o nosso trabalho e conhecer um pouco mais do que é desenvolvido aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Olá, me chamo Maria Eduarda, sou monitora do Paradesporto e hoje vim apresentar para vocês o nosso relato de experiências dos monitores do projeto de extensão Paradesporto Brasil em Rede UFB. Tem como autores Emily Rodrigues Lopes, Maria Eduarda de Moura Rodrigues, Ivoneide Maria Rodrigues de Araújo, Paulo Henrique Leão Brito e os professores Mara Jordana Magalhães Costa e Sérgio Luiz Galan Ribeiro. No relato, nós iremos mostrar o quanto esse período de graduação é crucial para a formação de futuros professores, especialmente licenciados em Educação Física. A UFB, ela promove este projeto de extensão Paradesporto Brasil em Rede, que visa atingir o maior número de pessoas com deficiência, proporcionando que os estudantes de educação física vivam novas experiências e pratiquem essas diversas modalidades do projeto Paradesporto. O principal objetivo deste relato é relatar as experiências vividas pelos monitores do curso de Educação Física dentro do projeto Paradesporto. O método utilizado dentro deste relato foi o de 4 monitores, dentro dos 8 que participam do projeto, relatarem as suas experiências
vividas dentro desse projeto e mostrando para a população o quanto é importante e o quanto isso vai acrescentar na sua vida profissional. Através dos resultados, nós discentes do curso de Educação Física e monitores do Paradesporto, tentamos ao máximo mostrar o quanto este projeto proporciona um desenvolvimento integral dos nossos alunos e uma troca de experiências extremamente valiosas. Nós aprendemos com eles e eles aprendem com a gente. E assim, é uma experiência enriquecedora que oferece tanto um desenvolvimento pessoal quanto profissional. E com isso, podemos concluir que projetos esportivos para pessoas com deficiência são essenciais para a formação de futuros profissionais, capacitando que eles tenham cada vez mais um leque de metodologia para que apliquem com os seus alunos com mais segurança e, consequentemente, com mais conhecimento. Olá, eu sou a Letícia, sou aluna de graduação de Educação Física na Unicamp e faço parte do Laboratório de Atividade Motora Adaptada. E hoje eu vim apresentar o Paranadar, um relato de experiência em projeto de extensão universitária de natação paradesportiva. Contextualizando, o projeto Paranadar é um projeto de extensão universitária da Faculdade de Educação Física, que foi criado no primeiro semestre de 2024 e é um projeto de natação paradesportiva para pessoas com deficiência. Pensando nisso, o objetivo do trabalho é apresentar como foi o desenvolvimento desse projeto no seu primeiro semestre de execução, e isso foi feito a partir do relato de experiência dos monitores participantes. Trazendo um panorama, durante esse primeiro semestre, nós contamos com 16 monitores e 16 alunos. Dentre esses alunos, nós tínhamos alguns tipos de deficiência presentes, são elas: a baixa visão, paralisia cerebral, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, lesão medular, hemiplegia e diferença de comprimento de membro. Para que essas aulas pudessem ocorrer da melhor maneira possível, foi realizado um planejamento individualizado, então pensando sempre nos objetivos e necessidades de cada aluno. E esse planejamento e as divisões foram realizadas durante reuniões quinzenais com monitores e coordenadores. Para que também pudesse ocorrer da melhor maneira possível, houveram algumas divisões na turma. Então, ao mesmo tempo, nós tínhamos aula em pequenos grupos separados. Eram eles de iniciação à natação infantil, aprimoramento e adaptação ao meio aquático. Como resultado, nós tivemos que para os monitores foi uma experiência única de prática e formação profissional para atuar com pessoas com deficiência. Para os alunos, nós tivemos uma melhora nas habilidades motoras no meio aquático, inclusive com resultados muito positivos em competições. Nós tivemos 2 alunos que competiram no Meeting Paralímpico Loterias Caixa em São Paulo e trouxeram 8 medalhas de ouro. Isso também trouxe uma demanda de continuidade do projeto. Houve uma alta procura por vagas no semestre seguinte, evidenciando a necessidade de mais projetos como esse. Então, o que podemos tirar disso? Que existe uma alta demanda e pouca oferta de projetos para pessoas com deficiência e uma necessidade de expansão do projeto para poder atender a demanda que existe. Também, através dos feedbacks dos familiares, a gente percebeu que, além de uma melhora motora aquática, houve uma melhora na qualidade de vida dos alunos. E para os monitores, mais uma vez, foi uma formação prática e capacitação dentro do paradesporto. Além disso, o projeto ainda concretiza e reforça o tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, tendo impacto direto na sociedade. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Meu e-mail é esse que está aqui. E é isso. Muito obrigada, viu? Olá, meu nome é Júnior e eu estarei apresentando o trabalho intitulado Desafios, Barreiras e Conquistas da Bocha Paralímpica, um relato de experiência de um estágio supervisionado, produzido em colaboração com as autoras Valéria Oliveira Silva, Aline Rita de Barros, Maíra Naman e Lana Gomes Pereira. Como o próprio título do nosso trabalho já diz, ele foi elaborado no contexto da disciplina de estágio obrigatório em esportes adaptados, onde nós, enquanto acadêmicos, conhecemos a bocha paralímpica. E ao recorrer à produção científica relacionada ao tema, nos deparamos com o crescimento dessa produção científica, fruto de um crescimento também da modalidade como um todo. No entanto, essa produção se concentra nas discussões sobre
avaliação de classes, treinamento e a formação de jovens atletas no esporte paralímpico. Enquanto nosso objetivo deste trabalho foi analisar as aproximações e distanciamentos sobre o contexto da bocha paralímpica a partir da experiência do estágio em educação física inclusiva e esportes adaptados. Utilizamos de uma abordagem qualitativa de cunho descritiva e exploratória, além da pesquisa ser participante. Para isso, realizamos 12 intervenções na Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Itajaí, a FEMEL, mais especificamente no campo da bocha paralímpica. A partir dessas 12 intervenções, elaboramos nossos instrumentos de coleta de dados, que foram um plano geral, 12 planos diários, 12 relatórios, além de vídeos e fotografias das intervenções. Os resultados levantados pelo trabalho foram: afastamento no que se refere à utilização do termo esportes adaptados no contexto da bocha paralímpica, ampliação da discussão científica sobre a bocha paralímpica para além da classificação funcional, necessidade de ampliar a avaliação funcional, passando a considerar aspectos que superem as deficiências motoras, como por exemplo a fala na classe BC3, além de discutir os chamados borderlines. Ambiguidade com relação aos efeitos benéficos e maléficos no que se refere à presença dos pais no ambiente de treinamento e necessidade da treinadora ou do treinador em buscar treinar em tipos de solos semelhantes com aqueles utilizados em competições. Essas são as nossas referências. Muito obrigado. Estar conversando com vocês. Nosso trabalho intitulado As Políticas Públicas para o Desenvolvimento do Paradesporto no Estado do Paraná, desenvolvidos por mim, Rafael Estevam Reis, e pela minha professora orientadora de doutorado, Doralice Lange de Souza, ambos. O trabalho, então, ele discute sobre as políticas públicas e sua importância hoje no desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil, e principalmente no caso do Estado do Paraná, onde o esporte paralímpico, basicamente sustenta-se de políticas públicas, ações públicas, e cada vez mais isso tem se tornado importante para o desenvolvimento desses esportes. O objetivo central da nossa pesquisa, diante disso, é justamente analisar as políticas públicas aqui do Estado do Paraná que auxiliam de alguma forma no desenvolvimento do paradesporto. Vamos atrás dos editais, dentro geralmente dos sites da Secretaria Estadual do Esporte do Paraná, alguns outros sítios eletrônicos, mas essencialmente nesses sites, e lá nós encontramos então as políticas públicas que, de alguma forma, nós entendemos que elas agem diretamente nas ações, seja de instituições ou até mesmo de atletas, para que possa desenvolver o paradesporto no Estado. E basicamente dividimos em 3 grupos, que são as políticas públicas que trabalham com financiamento, as com bolsas e as com os eventos e os paradesportivos. Programas que entendemos ser importantes no desenvolvimento do paradesporto aqui no Estado. O programa Geração Olímpica Paralímpica do Paraná é um programa que funciona como bolsa, se assemelha ao programa Bolsa Atleta da Lei Federal do Brasil, com exceção que ela tem um diferencial, que ela distribui bolsa também para técnicos e professores. Nós temos também a ProEsport, que é uma lei de incentivo, que também se assemelha à lei de incentivo federal. Você elabora seus projetos esportivos e vai ter o aceite ou não para ter o recurso para desenvolver suas ações. Outro diferencial, são 2 diferenciais, comparado à lei de incentivo federal, é que você não precisa captar o recurso, uma vez que a ProEsport já faz essa função, ela já capta o recurso para distribuir o dinheiro para as instituições. E uma outra diferença é que não só instituições podem receber, não só pessoas jurídicas, mas também pessoa física pode pleitear essa verba. E além disso, para finalizar, nós temos o Parajaps, que é os Jogos Paradesportivos do Estado do Paraná, que tem a função então de desenvolver o esporte na prática, trazendo competições não só para atletas iniciantes, mas também atletas de alto nível. Desculpa. A partir disso, nós temos então que, como conclusão, que o esporte ele tem financiamento do Estado, que ele consegue realmente trazer competições e que ele vem trazendo bons resultados para atletas a nível nacional, internacional e até mesmo representando o Brasil em Jogos Paralímpicos. Agradecendo a todos, essas são as referências que estão na nossa pesquisa. Diante disso, muito obrigado e até a próxima. Olá, tudo bem? Essa pesquisa é Programa para o
Desporto em Itanhaém, experiências de sucesso no desenvolvimento de políticas públicas para o atendimento a estudantes com deficiência. Eu sou a professora Milena Pedro de Moraes, sou professora na Universidade Federal do Norte do Tocantins. Então, esta pesquisa traz como introdução o acesso de pessoas com deficiência às práticas esportivas, que é amplamente garantido pela legislação brasileira, mas nós observamos que, em relação ao desenvolvimento nos municípios, existe uma pequena porcentagem destes municípios brasileiros que apresentam ações ou projetos ou programas para o atendimento a pessoas com deficiência. Nesse contexto, o município de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, é um pioneiro na oferta dessas ações que são voltadas ao atendimento e iniciação paradesportiva aos estudantes com deficiência. Então, o objetivo dessa pesquisa é relatar a experiência vivenciada por uma professora de educação física que atuou na rede pública de ensino no município de Itanhaém, justamente com o desenvolvimento do programa Paradesporto. Essa pesquisa é um relato de experiência de natureza qualitativa e a coleta de informações foi realizada através da narrativa autobiográfica, além da pesquisa documental. Então, o programa Paradesporto iniciou o desenvolvimento e a elaboração em 2014 como um projeto piloto naquela época, atuando em duas frentes. A primeira frente era a realização de encontros de formação continuada com os professores para a elaboração de estratégias de ensino facilitadoras ao processo inclusivo e a participação dos estudantes com deficiência nas aulas de educação física. A segunda frente foi o desenvolvimento de ações pedagógicas com a atividade motora adaptada para o trabalho com estudantes com deficiência que estavam matriculados nas salas de educação especial naquela época. A partir do ano de 2015, esse projeto se expande para o atendimento a 230 estudantes com deficiência até o ano de 2019. E esse atendimento passa a acontecer em escolas polo, com a realização dos jogos escolares de forma inclusiva e equitativa. Então, como conclusões, nós trazemos o sucesso e a efetivação de cada uma dessas ações de formação e a abrangência dessas ações do Plano Municipal de Educação de Itanhaém para o decênio de 2015 até 2024. E aqui o meu contato. Muito obrigada. Olá, vou apresentar o trabalho intitulado Percepção de Barreiras de Pais e Responsáveis de Crianças e Jovens com Deficiência participantes de um programa de esportes paralímpicos, que foi elaborado por mim, Fabiana Coelho da Silva, que sou enfermeira pela Universidade do Estado de Mato Grosso, pelo professor mestre Emanuel Messias Oliveira de Carvalho, pela também enfermeira Gabriele Teixeira Araújo, pela professora mestra e também enfermeira Stephanie Caroline de Souza e pelo professor Dr. Hiller Silva Reverdito, todos vinculados à Universidade do Estado de Mato Grosso. Os benefícios da prática esportiva de qualidade na saúde e desenvolvimento de crianças e jovens são multidimensionais. Entretanto, atualmente pessoas com deficiência enfrentam dificuldades no acesso a espaços de prática esportiva. Nesse sentido, identificar as barreiras, que são dependentes do contexto analisado, é fundamental para assegurar a efetividade de projetos esportivos para pessoas com deficiência. Nesse contexto, os objetivos desse trabalho foram descrever as percepções de barreiras de pais de pessoas com deficiências físicas e intelectuais, participantes de um programa de esportes paralímpicos, e comparar as percepções de barreiras entre os grupos de deficiência. Este trabalho trata-se de um estudo survey que foi realizado com 48 pais ou responsáveis de crianças e jovens com deficiência que responderam um questionário composto por questões sociodemográficas e de percepção de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a prática esportiva. Posteriormente, os dados foram tabulados no Google Planilhas. Para a análise dos dados foi utilizado o programa R, sendo realizado o teste de Q quadrado para comparar as respostas entre os grupos de deficiência física e intelectual. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.
Em relação às barreiras percebidas pelos pais ou responsáveis das pessoas com deficiência, a distância do local foi vista como uma barreira que não interfere na prática esportiva, apresentando 56,2%. No entanto, a falta de segurança no ambiente foi vista como uma barreira que atrapalha a prática esportiva, apresentando 91,5%, seguida da falta de acessibilidade arquitetônica, com 87,5%, da falta de equipamentos, com 87,2%, e da falta de instalações ou espaços apropriados, apresentando 85,4%. A falta de transportes também foi vista como uma barreira que atrapalha a prática esportiva, apresentando 83%. Para as comparações entre os grupos de deficiência, não foram encontradas diferenças significativas nas percepções das barreiras de distância do local, falta de acessibilidade arquitetônica, falta de transportes, falta de equipamentos, falta de instalações ou espaços apropriados e falta de segurança no ambiente. Demonstrando assim que as barreiras são comuns entre os grupos de deficiência física e intelectual. Esses achados destacam a necessidade de melhorias para promover a inclusão e a participação efetiva das crianças e jovens em programas de esportes paralímpicos. E essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. E eu finalizo esta apresentação agradecendo à Universidade do Estado de Mato Grosso, ao Centro de Referência Paralímpico de Cáceres pela oportunidade de realizar este trabalho e a todos os professores que me auxiliaram na construção deste trabalho. Muito obrigada. Políticas públicas são instrumentos essenciais para a promoção do bem-estar social, atuando como um conjunto de ações e diretrizes formuladas pelo Estado para assegurar a equidade e a justiça social, especialmente entre grupos em situação de vulnerabilidade. Então, nesse contexto, o programa Paradesporto Brasil em Rede é uma estratégia muito importante para a inclusão de pessoas com deficiência, que oferece oportunidade de prática esportiva adaptada e com o objetivo de promover o desenvolvimento físico, o cognitivo e o social. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar o impacto do programa Paradesporto Brasil em Rede na inclusão social e desenvolvimento integral de pessoas com deficiência em Cuiabá, Mato Grosso. E foi através da análise das modalidades ofertadas e dos benefícios percebidos pelos participantes do programa. A pesquisa foi conduzida na Universidade Federal de Mato Grosso, onde o programa é implementado. A metodologia envolveu a análise de dados qualitativos e quantitativos coletados junto a mais de 50 participantes, incluindo crianças, adolescentes e adultos, que praticam modalidades como atletismo, natação, goalball, voleibol sentado e equitação terapêutica. Esses dados eles foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, questionários e observações diretas, focando em aspectos relacionados à saúde física, desenvolvimento social e integração comunitária. Os resultados indicam melhorias significativas na condição física desses participantes, como o aumento da força muscular, flexibilidade e resistência cardiovascular. E, além disso, também foi observado um impacto positivo na autoestima, confiança e habilidade de interação social dos participantes. Também, a análise revelou que o programa desempenhou um papel crucial na promoção da integração social ao criar um ambiente inclusivo que fortaleceu o senso de pertencimento e identidade desses participantes. Então, podemos concluir que o programa Paradesporto Brasil em Rede, enquanto uma política pública, é fundamental não apenas para promover a inclusão e o desenvolvimento integral das pessoas com deficiência, mas também contribuir de maneira significativa para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A continuidade e a expansão desse tipo de iniciativa são essenciais para maximizar os benefícios sociais individuais observados nesses participantes. Olá, meu nome é Beatriz Costa, sou estudante do curso de Educação Física na Universidade Federal de Catalão e hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho com o PPBL, que ficou intitulado Fomento das Ações Paradesportivas na Universidade Federal de Catalão.
tendo como professoras orientadoras a professora Cristiane Santos, a professora Eliane Santos e a professora Lana Lima, e como monitores bolsistas, eu, Beatriz e o Lúrio Queiroz. O Programa Paradesporto Brasil em Rede visa promover, apoiar e fomentar ações paradesportivas em suas diferentes manifestações. Este trabalho trata-se de um relato de experiência relativo ao processo de implementação do PPBR aqui na UFCAT ao longo do período de 2023 a 2024 e seu impacto na nossa instituição. As modalidades ofertadas são atletismo, capoeira, futsal e ginástica para todos e circo. Dessas modalidades, ginástica para todos eram ofertados para crianças com autismo e o para-atletismo também os dois eram ofertados aqui na Universidade Federal de Catalão e as demais na Associação Pestalozzi de Catalão. São 60 pessoas de ambos os sexos, nossos alunos, na faixa etária de 3 a 63 anos, com deficiência intelectual, físico-motor e múltiplas, e pessoas com síndrome de Down, pessoas surdas e com transtorno do espectro autista. Dentro dos resultados, a gente traz aqui que nós conseguimos participar de alguns eventos voltados para a área dos Jogos Paralímpicos, dos Jogos Paradesportivos e Paralímpicos. Um deles foi o Festival Paralímpico, que acontece na UFO, e também nós conseguimos participar como monitores voluntários nas Paralimpíadas Escolares do ano passado, de 2023, e foi uma experiência muito significativa. E também nós conseguimos, ao longo do projeto, a fabricação do banco de arremesso e lançamento, que está sendo utilizado pelos nossos atletas, e também teve uma aproximação da instituição com o Sintesc da UFO. Para além disso, a parceria da UFCAT, da Secretaria Nacional do Paradesporto, impactou na visibilidade do paradesporto na nossa instituição e do programa também, que hoje acontece em 10 instituições pelo Brasil afora. Então, esse trabalho ele foi muito importante ao longo desse período, ele ainda está em atuação, mas a gente gostaria de trazer, né, essa importância da parceria da UFCAT com a Secretaria Nacional do Paradesporto e como ela foi importante não só para nós monitores como bolsistas, mas também para esses 60 estudantes que estão conosco no projeto e que participam das modalidades, trazendo mais inclusão e a participação deles neste processo. Além disso, a gente gostaria de agradecer a Secretaria Nacional do Paradesporto e o Ministério do Esporte, na pessoa do Fábio Araújo, que esteve conosco durante o projeto, a Universidade Federal de Catalão, que é onde a gente estuda e onde cedia alguns dos nossos projetos, aos docentes e os discentes e técnicos e beneficiários que participaram de todo esse processo da implementação do PPBR aqui na Universidade Federal de Catalão. Olá, meu nome é Salena, irei estar realizando a apresentação do resumo Distribuição Espacial de Atletas de Halterofilismo Paralímpico em Miss no Brasil. O halterofilismo paralímpico é um esporte adaptado do levantamento de peso olímpico, em que é realizado o supino. A quantidade de atletas que participam desses campeonatos reflete como a modalidade se desenvolve. Dessa forma, a distribuição espacial desses participantes pode demonstrar o crescimento de uma modalidade esportiva, tornando-se assim uma forma de manifestar ao poder público a necessidade por melhoria nas políticas públicas relacionadas ao seu desenvolvimento. O objetivo do resumo foi analisar a distribuição espacial dos clubes e atletas de halterofilismo participantes dos mítins da modalidade. Trata-se de um estudo documental a partir dos boletins oficiais dos campeonatos denominados de mítins, loterias, caixa. A seleção dos documentos seguiu o critério de disponibilidade e completude, ou seja, foram coletados os dados que constavam a modalidade do halterofilismo e que apresentavam os boletins e resultados publicados e disponíveis no site do CPP. Para análise, foram realizadas estatística descritiva de frequência relativa, média, desvio padrão e cruzamento de dados, e também análise inferencial não paramétrica com os testes de Q-quadrado de Pearson, teste de Kruskal-Wallis e teste de Jonker-Tespra. Quanto à distribuição espacial, 28% ocorreram em cidades da região Nordeste, 42% no Sudeste, 14,3% no Sul e 14,3% no Centro-Oeste. Não foram encontrados registros da realização dessa modalidade em mítins na região Norte. Quanto aos atletas, 30% se encontraram filiados a clubes da região Nordeste,
2% do Norte, 6% do Centro-Oeste, 56% do Sudeste e 5% no Sul. O teste de Q quadrado apresenta diferença significativa, P menor que 0,001, entre a frequência de clubes por região. E observa-se um pouco mais que o dobro da participação masculina em comparação à feminina. E o teste de Kruskal indica diferença significativa, P igual a 0,019 entre homens e mulheres por região. Dessa forma, ocorreu uma discrepância na distribuição de atletas nas regiões do Brasil, apontando a necessidade de se ampliar políticas de fomento nas regiões com menor nível de desenvolvimento da modalidade. Esse estudo evidenciou ainda que é preciso maior incentivo à participação de mulheres no paradesporto, especialmente em esportes com tradição masculina. Obrigada. Olá, meu nome é Graziele, sou aluna do Centro Universitário SENAC. Esse é o trabalho intitulado Distribuição de Instituições para a Prática de Futebol de Cegos no Brasil, com orientação das professoras Andréia e Elke. Sabe-se que a prática de esportes coletivos para pessoas com deficiência apresenta várias barreiras, entre elas o local para a prática. O futebol de cegos é uma modalidade coletiva popular para pessoas com deficiência visual e que também apresenta dificuldades em reunir os atletas para a prática. A identificação dos locais para a prática pode contribuir para o planejamento e promoção dessas modalidades. O objetivo desse estudo é fazer um levantamento do número de instituições que são oferecidas para a prática de futebol de cegos no Brasil. Para isso, consultamos o site do Comitê Paralímpico Brasileiro para identificar essas instituições. Na página Quero Ser um Atleta Paralímpico, que apresentava como cadastro a prática da modalidade de futebol de cegos, coletamos o nome da instituição e o estado brasileiro. Depois disso, fizemos análise descritiva da distribuição por região no país. Nossos resultados mostraram que existem 65 instituições cadastradas para essa modalidade, que são apresentadas no site consultado. Dessas 65, a maior parte está na região Sudeste, com 35%, seguido do Nordeste, com 28%, Centro-Oeste, com 15%, Sul, com 14% e Norte, com apenas 8%. Entende-se que a distribuição de instituições cadastradas para a prática do futebol de cegos no Brasil mostra-se bastante desigual. Além disso, nota-se um número ainda muito reduzido de instituições que oferecem essa prática, evidenciando a necessidade de políticas públicas para a pessoa com deficiência, que incentive o acesso ao futebol de cegos. Destaca-se que estes números são apenas sobre as instituições cadastradas no Comitê Paralímpico Brasileiro, sugerindo aí uma investigação mais ampla. Agradecemos sua atenção, obrigada, e aqui está meu contato. Olá, pessoal, eu sou a Bia e eu vou apresentar o estudo Distribuição das Instituições de Prática do Esporte Paralímpico Competitivo de acordo com o tipo, realizado por mim e pela professora doutora Elke. Mas antes de falar das instituições de prática, eu gostaria de falar do fomento ao esporte para pessoas com deficiência, porque é um tema de extrema relevância. Ele promove inclusão social, melhora a qualidade de vida e facilita a reabilitação física e emocional dos participantes, proporciona ganhos em saúde e autoestima. O esporte oferece visibilidade e empoderamento e ele ajuda a quebrar preconceitos. Então, ao garantirmos oportunidades de prática esportivas, asseguramos o cumprimento de direitos e contribuímos para uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos tenham acesso ao desenvolvimento pessoal e social. Isso inclui, então, a necessidade de disponibilizar locais adequados para a prática esportiva. Esses locais podem ser administrados por instituições públicas, privadas ou pelo terceiro setor, como ONGs. O objetivo do nosso estudo é verificar a distribuição das instituições que oferecem a prática do esporte paralímpico no Brasil, de acordo com o tipo de instituição. Para isso, utilizamos os dados disponíveis no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, na seção Quero Ser um Atleta, e aqui vocês podem encontrar escaneando o QR Code.
e analisamos um total de 1.049 instituições cadastradas. Classificamos essas instituições em categorias como ONGs, clubes, universidades, instituições de reabilitação, entre tantas outras, buscando entender qual setor lidera na oferta de prática esportiva para pessoas com deficiência. Os resultados mostraram que 47,2% das instituições são associações ligadas ao terceiro setor, o que demonstra sua predominância no fomento do esporte paralímpico, seguido por clubes, que somam 15,8%. Além disso, a distribuição geográfica revelou que a maior parte dessas instituições está localizada na região Sudeste, com 44,68%, e a menor parte está na região Norte, com 7,48%. Concluímos que o terceiro setor ele desempenha um papel fundamental na oferta de esportes paralímpicos no Brasil. No entanto, identificamos uma necessidade urgente de maior envolvimento do setor público, como escolas, universidades e centros de reabilitação, para ampliar o acesso do esporte para todas as pessoas com deficiência. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e eu estou à disposição para conversarmos ou responder perguntas. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, o meu e-mail é beatrizlucenaramos@gmail.com. Tchau, tchau! O título desse trabalho é o Direito da Pessoa com Deficiência ao Esporte, implantação do Centro de Referência Paralímpico em Cáceres, Mato Grosso. Meu nome é Camila Ferreira Antunes Maciel, sou mestrando do PPGU da Universidade do Estado de Mato Grosso, escrevi juntamente com o professor Emanuel Messias de Oliveira Carvalho, que é coordenador do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, em Cáceres, e com meu orientador, o professor Dr. Hiller Silva Reverdito, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Este trabalho tem como marco temporal a Constituição Federal de 1988, que também foi conhecida como Constituição Cidadã. Porque ela levou, entre outras coisas, entre outros marcos importantes, ela levou o esporte ao status de direito social fundamental. Tanto que em seu artigo 217, ela estabeleceu que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Pouco depois, em 1990, o ECA, nos seus artigos 4º, 16 e 71, também assegurou o direito das crianças e adolescentes ao esporte. Esse trabalho tem o objetivo de discutir os direitos da pessoa com deficiência ao esporte e o impacto da implantação do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro na cidade de Cáceres. Com relação ao método, essa pesquisa é qualitativa, pautada na análise documental e contextual do processo de implantação do Centro de Referência Paralímpico na Universidade do Estado de Mato Grosso, em Cáceres. A análise documental envolveu consulta da legislação vigente acerca do direito da pessoa com deficiência ao esporte e documentos do processo de implantação do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro. Em relação à análise contextual, foram reunidos indicadores do impacto social do Centro de Referência na comunidade, indo do microsistema institucional ao macrosistema das políticas públicas para acesso à pessoa com deficiência ao esporte no Estado de Mato Grosso. Em 2017, foi elaborado um plano estratégico do Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi revisitado em 2021. Nesse plano, entre outras estratégias, foi criado o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, que atualmente existem 72 no Brasil, espalhados em várias cidades e regiões do país. E Cáceres foi o primeiro Centro Paralímpico Brasileiro do Estado de Mato Grosso. Hoje já existem outros. Atualmente, atende 55 pessoas, sendo jovens, crianças e adolescentes, divididos em 4 modalidades: atletismo, natação, badminton e bocha. Esses alunos participam de eventos esportivos regionais e nacionais. E, além de tudo, têm a oportunidade de vivenciar modalidades paralímpicas. Além disso, o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro em Cáceres tem participado ativamente na proposição de políticas públicas para pessoas com deficiência, além da formação de profissionais capacitados e produção de conhecimento mobilizando diferentes setores da sociedade e instituições. Com os dados levantados até este momento na pesquisa, foi possível concluir que investir na expansão da melhoria da infraestrutura esportiva adaptada é essencial para garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam plenamente respeitados e efetivados. Olá, meu nome é Isabela dos Santos Alves, eu sou uma mulher branca, loira e hoje uso óculos de grau transparente, uma camisa preta e estou em uma sala com fundo de uma parede branca e uma cortina. Hoje apresentarei meu trabalho intitulado O Jogo Dentro do Jogo, Disputas Divergentes de Meninas e Mulheres com Deficiência no Esporte. E para introduzir essa temática, eu coloco que há discursos, práticas, atributos que constroem a noção do que é ser uma mulher ou o que é ser uma pessoa com deficiência na sociedade. Nesse sentido, há eixos e entendimentos de demonstração de beleza, fragilidade, passividade, que norteiam e delimitam esse ideal atribuído e propagado
como o corpo feminino. Do mesmo modo, há eixos, entendimentos sobre incapacidade, vulnerabilidade, dependência, que vão delimitar o que é ser uma pessoa com deficiência na sociedade. E todas essas características, atributos, complexificam, limitam o desenvolvimento de meninas e mulheres com deficiência até o esporte e no esporte, para além de outras relações de poder, como classe, raça, etnia, faixa etária, que podem ainda mais complexificar essa trajetória dessas meninas e mulheres. Por isso, o objetivo deste estudo foi refletir sobre a participação de meninas e mulheres com deficiência no esporte, articulando os estudos feministas da deficiência e, em especial, a ideia de um jogo dentro do jogo. Um jogo dentro do jogo nada mais é do que as negociações ocultas, entre aspas, contra expectativas e estereótipos atribuídos às mulheres e aos corpos com deficiência na sociedade. Uma vez que as meninas e mulheres enfrentam até o esporte instabilidade, falta de oportunidade, capacitismo, sexismo, entre outras vivências que complexificam a trajetória dessas meninas e mulheres, dentro do esporte não é diferente. Para além das regras atribuídas a cada jogo, a cada modalidade, as meninas e mulheres precisam lutar para serem validadas dentro de um espaço que é generificado, que é desenvolvido, instituído, propagado como espaço masculino. Por isso, alguma estratégia dessas meninas e mulheres é se aliar com estereótipos, com ou contra eles, para serem validadas e instituídas como as atletas. É com essas reflexões que eu finalizo a apresentação desse trabalho e agradeço ao Paradesporto Brasil Mais Acessível e deixo meu contato para futuros contatos. Obrigada. Olá, meu nome é Letícia Moro e juntamente a Jaqueline Coller e a Doralice Lange de Souza, todas da Universidade Federal do Paraná, desenvolvemos o trabalho intitulado Ausência de banheiros unissex como barreira para a prática esportiva. Perspectiva de cuidadores de pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência possuem direito assegurado por lei ao esporte, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. E a prática esportiva pode promover diversos benefícios físicos, psicológicos e sociais a essas pessoas. No entanto, na prática, sabemos que diversas barreiras dificultam o acesso e permanência das pessoas com deficiência no esporte. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi identificar quais barreiras que dificultam o acesso de pessoas com deficiência às atividades esportivas na Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, a APABB, em seu núcleo paranaense, localizado em Curitiba. Nosso estudo teve cunho qualitativo e exploratório. Conduzimos entrevistas semi-estruturadas com 11 cuidadores, 10 mães e um pai, de 11 pessoas com deficiência que praticam natação na APABB há mais de um ano. Após as entrevistas, realizamos uma análise temática dos dados, a fim de evidenciar os temas mais enfatizados nas falas dos cuidadores. Para fins desse trabalho, vamos destacar apenas uma das barreiras mencionadas, a falta de banheiros unissex. Para 55% dos cuidadores, a impossibilidade de entrar no mesmo banheiro que seus filhos do sexo oposto constitui uma barreira, principalmente nos casos em que as pessoas com deficiência possuem comprometimentos mais severos e precisam de um grau de suporte maior em suas atividades. Além disso, 36% dos cuidadores entrevistados relataram a preocupação em deixar seus filhos sozinhos nos banheiros, por receio de situações de constrangimento, violência e abuso sexual. Na literatura, possuímos evidências relacionadas às pessoas com deficiência que possuem um grau de suporte maior precisarem desse auxílio para suas atividades, principalmente em atividades de autocuidado. E também possuímos evidências relacionadas ao abuso sexual e violência contra pessoas com deficiência. No entanto, há uma lacuna na literatura que relacione essas temáticas com as atividades esportivas e também que aborde a falta de banheiros unissex como uma barreira para a prática esportiva. Nesse sentido, evidenciamos a necessidade de ampliar as discussões sobre a temática, a fim de garantir a segurança, o bem-estar e a participação plena das pessoas com deficiência nas atividades esportivas.
Estas são algumas referências que utilizamos para esse trabalho. Meu muito obrigada e nos colocamos à disposição. Trabalho intitulado A Percepção de Crianças com Deficiência e de seus familiares sobre a deficiência, antes e depois do contato com os Jogos Paralímpicos, através da mídia, foi desenvolvido por mim, Jaqueline Collery, e pela Doralice Lange de Souza. Nós somos da Universidade Federal do Paraná. Então, nós sabemos que as pessoas com deficiência enfrentam diversas barreiras. Dentre elas estão as barreiras atitudinais, que se configuram como uma das maiores dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. Então, existe uma teoria que se chama teoria do contato, que afirma que o contato positivo pode melhorar as percepções sobre grupos sociais e, assim, minimizando barreiras como as atitudinais e reduzindo o preconceito e a discriminação. O contato entre grupos, ele pode ser feito de diferentes formas. Uma delas é a forma direta, que seria através do convívio, do contato frequente e direto com uma pessoa com deficiência. E outra forma seria a indireta, feita através da mídia, por exemplo, que não necessariamente precisa de um encontro presencial. O objetivo desta pesquisa, em específico, foi investigar os impactos do contato com materiais midiáticos relacionados aos Jogos Paralímpicos na percepção da deficiência por parte de crianças com deficiência e de seus familiares. Então participaram 12 crianças com deficiência e pelo menos um de seus familiares também estavam juntos. Inicialmente, solicitamos que eles dissessem as primeiras 3 palavras que vinham à sua mente quando eles pensavam em pessoas com deficiência. Depois disso, os entrevistamos para melhor entendermos suas percepções a respeito das pessoas com deficiência e promovemos o contato indireto com 2 campanhas mediáticas relacionadas aos Jogos Paralímpicos Rio 2016, denominadas Movimento Paralímpico e We Are the Superhumans. Na sequência, repetimos a dinâmica das palavras e a entrevista, comparando as percepções antes e depois do contato com esses materiais midiáticos. Então, antes do contato, houve um predomínio de palavras negativas, como dificuldade, problema, limitação, e apenas 5 palavras escritas foram positivas, como superação, crescimento, esforço, inteligência. 7 participantes focavam nas limitações e duvidavam que pessoas com deficiência poderiam fazer alguma prática esportiva. Depois do contato, houve uma mudança nesses dados, Então, houve um predomínio de palavras positivas, como superação, capacidade, inspiração, e apenas 3 palavras eram negativas, relacionadas a algumas barreiras que eles voltaram a mencionar também nas entrevistas, como dificuldade financeira e pobreza. 9 participantes se surpreenderam com as capacidades das pessoas com deficiência nos vídeos e 8 familiares passaram a acreditar na capacidade das pessoas com deficiência praticarem esportes. Outras barreiras foram reconhecidas como dificuldades financeiras e falta de local apropriado para a prática. 4 pais se mostraram motivados a explorar o potencial de seus filhos. Então, com esses dados, nós concluímos que o contato com materiais midiáticos relacionados aos Jogos Paralímpicos pode ajudar pessoas com deficiência e suas famílias a desenvolverem uma percepção mais positiva a respeito das capacidades das pessoas com deficiência. Muito obrigada! Olá a todas e a todos que me assistem. Eu sou a Bianca Jesualdi Ferreira de Souza, estudante de terapia ocupacional da Faculdade Unifesp, moradora de Praia Grande, São Paulo. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos, misturado com loiro. Estou usando uma blusa branca, escrito terapia ocupacional em letras coloridas. Atrás de mim tem um guarda-roupa marrom e uma porta de madeira. Eu vou apresentar para vocês o tema, o papel das redes sociais na promoção do paradesporto. Bom, a introdução diz que o paradesporto é um campo crescente que visa sistematizar, organizar e difundir o conhecimento sobre atividades esportivas adaptadas, promovendo a inclusão social e a visibilidade das pessoas com deficiência. O objetivo da pesquisa foi analisar como as postagens do Instagram refletem e promovem o paradesporto, destacando aspectos socioculturais. No método, realizou-se uma análise de conteúdo das postagens feitas pelo Instagram do paradesporto, utilizado para difundir conhecimento e experiências sobre o tema. Como resultado, nós tivemos que as postagens analisadas destacam temas como dias inclusivos, modalidades do paradesporto e dicas de leitura, e também se observou que essas publicações frequentemente enfatizam a importância da inclusão social, acompanham as conquistas dos para-atletas e oferecem recursos educacionais para aumentar a conscientização do paradesporto. Como conclusão, a análise revela que as postagens no Instagram têm um papel significativo na construção de uma imagem positiva do paradesporto,
contribuindo para a conscientização e a inclusão social das pessoas com deficiência. Esses resultados reforçam a importância das redes sociais como ferramentas de divulgação e promoção do paradesporto. Como referência, eu coloquei o próprio site do Paradesporto e também o artigo científico que diz sobre a utilização das redes sociais para o fortalecimento das organizações. O meu e-mail de contato é jesualdebianca@gmail.com. Eu agradeço ao Paradesporto pelo espaço no Congresso Brasileiro de Pedagogia do Paradesporto e também à minha família, que sempre me apoia. Muito obrigada pela atenção! Olá, meu nome é Sônia Bezerra. Esse é o meu trabalho para o 2º Congresso Brasileiro de Pedagogia do Paradesporto, intitulado Análise de Buscas pelos Jogos Paralímpicos e Olímpicos entre 2008 e 2024 na internet, sob a orientação do professor Ciro Winkler. Nosso trabalho utilizou o Google Trends como instrumento de identificação de tendências de buscas, de interesse dos internautas, dos usuários da internet, sobre 2 assuntos, comparando eles, os Jogos Paralímpicos e os Jogos Olímpicos. E o objetivo era identificar a sazonalidade, e as possíveis alterações nessa sazonalidade das buscas por esses elementos. Este estudo, portanto, tem uma metodologia de caráter exploratório, transversal e infodemiológico, um termo novo nesse tipo de pesquisa, que guarda características tanto das pesquisas tradicionais epidemiológicas, quanto no uso de novas metodologias, de novas tecnologias, principalmente os grandes dados encontrados na internet, incluindo os dados obtidos pelo Google Trends, que são normalizados e chamados de volume relativo de buscas. Nesse trabalho, nós utilizamos dados dos últimos 15 anos sobre os assuntos Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos, tendo como outro filtro a localidade, Brasil e o mundo, comparando entre esses filtros como que acontecia a sazonalidade, observando séries temporais normalizadas a partir dos dados de volume de buscas. Utilizamos para analisar esses dados uma correlação de Spearman e um modelo linear misto. Como resultado, nós encontramos uma associação significativa entre os volumes de buscas entre Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos, tanto no nível mundial quanto no nível regional. Então, é significativa essa relação entre eles. E, em relação à sazonalidade, observamos um aumento, um pico nas buscas, tanto para os Jogos Olímpicos quanto os Jogos Paralímpicos, em aproximadamente 40 meses, o que dá mais próximo de 4 anos. E esse padrão de busca só é quebrado no Brasil, durante a realização dos Jogos aqui no Brasil, e também durante o período da pandemia, onde observamos isso a um nível mundial, essa alteração nesse padrão de buscas. O interesse pelos Jogos Olímpicos é maior do que pelos Jogos Paralímpicos, tanto no nível nacional quanto no nível mundial, o que reflete uma possível maior divulgação, tanto nas mídias tradicionais quanto na própria internet, dos Jogos Olímpicos em comparação aos Jogos Paralímpicos. E essas foram nossas referências. Obrigado. Olá, sou Camila Neves, assistente social, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, professora de Karatê e faixa preta há 7 anos, na Associação Tigres de Aço Karatê Shotokan, projeto social localizado na cidade de Recife, Pernambuco. Vou trazer um pouco do contexto, do transtorno do espectro autista dentro das artes marciais, tendo em vista que as artes marciais elas vão agir ali como uma excelente aliada dentro desse processo terapêutico, porque ela vai aliar o corpo e a mente, trabalhar todos eles para que esse desenvolvimento aconteça. Então, a prática do Karatê, além disso, é uma poderosa estratégia para a inclusão social e para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. O objetivo desse trabalho é trazer um relato de experiência acerca de vivências de crianças e adolescentes com TEA na prática do Karatê. E aí foram vistas as aulas na Associação Tigres de Aço, que tem 3 turmas, a infantil, juvenil e a turma adulta. E aí na turma infantil e juvenil, 3 atletas com TEA treinam 3 vezes na semana. Um deles treina há mais de 5 anos, inclusive, então tem uma longa trajetória dentro da arte marcial. E aí dentro desses treinamentos são feitos ajustes e adaptações que vão desde o aquecimento até o treinamento das técnicas de kata e luta. E aí é utilizada uma linguagem acessível para que eles facilite esse aprendizado, para que eles compreendam da melhor forma os nomes dos golpes, que são em japonês. Então a gente tenta trabalhar analogias,
que façam parte da realidade deles para que eles compreendam o que está sendo proposto. Então, as atividades são feitas para estimular as habilidades motoras, a interação também com o grupo, atividades em dupla, em equipe. E aí tudo isso é realizado durante os treinamentos, além dos processos de estímulo corporais, de imitação, utilizando sempre um suporte, um apoio à frente para que eles copiem o que está sendo feito, para que eles imitem através do recurso visual. Então, tudo isso facilita esse processo de aprendizagem, né? E a gente consegue observar que a permanência e empolgação dos alunos durante as aulas mostra que isso realmente funciona, né? Tem resultados. E aí, dentro desses resultados, a gente viu que o avanço das habilidades motoras, o equilíbrio e a concentração realmente foram bastante melhorados com o decorrer das aulas. Questão de postura, questão de dificuldade, muitas vezes, de equilíbrio mesmo. Durante os treinamentos, a gente viu que houve uma evolução dentro desse contexto, da coordenação motora mesmo. Inclusive, também, um ponto muito importante que a gente traz aqui é a questão das interações sociais. Foram feitos vínculos, houve, a priori, né, uma dificuldade grande de socialização. Então, durante os treinamentos, a gente viu que houve uma evolução dessas interações, que começaram aos poucos. E hoje em dia, temos alunos que realmente criaram vínculos de amizade com outros atletas dentro das suas turmas. E isso aí mostra o quanto o karatê ele traz, né? Esse espírito de equipe, essa questão e a importância da prática esportiva no contexto da criança e do adolescente com TEA. A gente conclui que os benefícios estão em diversos setores da vida dessas crianças, que traz efeitos na comunicação e nas relações interpessoais, além de promover autonomia, autoconfiança e desenvolvimento pessoal, né? Reverberando na sociedade e para além dos tatames. No mais, muito obrigada. Olá, eu sou a Letícia, sou aluna da Educação Física no Unicamp e faço parte do Laboratório de Atividade Motora Adaptada. E hoje eu vou trazer a participação regional dos atletas paralímpicos brasileiros, evidências sobre a natação e o atletismo em eventos internacionais. De início, é fato que a natação e o atletismo são modalidades muito importantes e muito expressivas no cenário paralímpico brasileiro, visto que tem uma grande representação de grande quantidade de atletas e resultados muito positivos e um grande número de medalhas em grandes competições. Nessas modalidades participam pessoas com deficiência física, visual e intelectual. Com isso, o objetivo do estudo foi analisar a naturalidade dos atletas que competiram em 3 grandes eventos. São eles: o Parapan de Jovens de 2017, o Parapan de Lima 2019 e os Jogos Paralímpicos de Tóquio de 2021. E a ideia é compreender quais regiões brasileiras apresentam o maior número de atletas representantes nesses 3 eventos. Para isso, foi realizada uma análise documental com dados disponibilizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro nos guias de imprensa dos eventos. Os dados foram tabulados pelos autores e foi realizada essa análise. Essas modalidades foram escolhidas, como já foi dito antes, devido ao grande número de medalhas e premiações. Então, de início, a gente tem ali um panorama geral que nos Jogos Parapan de Jovens apresenta-se em destaque a região sudeste, com maior número de atletas representantes, e em segundo lugar, a gente tem a região sul. Porém, esse cenário muda quando começamos a pensar no Parapan de 2019 e nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O que acontece? Nesses 2 eventos, a região sudeste continua predominante, porém, em segundo lugar, aparece a região nordeste. Então, a região sul deixa de ser a segunda com maior número de atletas e a região nordeste começa a aparecer a partir desses eventos, como segundo maior, com o segundo maior número de atletas representantes. Então, com isso, é importante a gente compreender o porquê que essas regiões apresentam um destaque maior de atletas, enquanto outras têm um número muito menor. E por que em alguns momentos, por exemplo, a região sul apresenta destaque nas categorias ali mais jovens e nos eventos consecutivos, nos eventos seguintes, outras regiões começam a aparecer com maior destaque. Por que a região sudeste é a que mais apresenta atletas? Então é importante a gente conhecer fatores e cenários que vão influenciar a participação dos atletas nas competições de alto rendimento, considerando sempre o nível e categoria da competição. As referências dos dados foram tirados do Comitê Paralímpico Brasileiro e muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida pode entrar em contato, esse é o meu e-mail. Obrigada.